Olá, eu sou a Lilian Primo Albuquerque. Esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Milena Machado, jornalista e apresentadora e comunicadora com mais de 20 anos de carreira em TV, rádio e internet. Apresentou temporadas do reality Master Mechanic Brasil e o podcast Lado Pessoal. Foi âncora de grandes coberturas jornalísticas, comandou o Alto Esporte da TV Globo por quase uma década. É autora também do curso Libere Sua Voz para o Mundo. Atualmente também é professora de comunicação assertiva consciente na Link School of Business, faculdade voltada para a criação de negócios. Milena, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Lilian. Que bom te ver assim. Obrigada. Linda, radiante, brilhante. Obrigada. Fazia tanto tempo que a gente tinha, enfim, pensado nessa possibilidade, né? Desde quando nasceu o projeto e as agendas não se cruzavam. Eu estou muito feliz de que agora, finalmente, deu certo. Eu estou aqui com Eu tô você. super Que contente. prazer. Tá linda, tá gata. Obrigada, você também, sempre, né? Eu aqui no meu desafio pós-maternidade aqui. Mas essa é a fase acontece. mais linda da mulher, né? Eu acho que é também, As viu? Porque pessoas acho que a gente dizem, né? vive tanta coisa, a gente aprende, a gente se olha de uma forma diferente. Para mim está sendo, acho que um dos momentos mais felizes que eu estou tendo, mais rico como ser humano, e eu viveria tudo novamente, desde os desafios da amamentação, do parto e tudo mais. Eu falo, não, pode acontecer tudo de novo que eu estou feliz. Eu não tenho filhos, mas eu vejo pelas minhas amigas e pelo testemunho de outras mulheres, e parece que é uma fase muito especial mesmo, Sim. que vale ser vivida quem tiver a oportunidade, né? É verdade. De experienciar. Não é fácil, tem seus desafios, tá? Mas faz parte. Mas enfim, a Milena é uma mulher espetacular que eu conheço, que eu admiro, que já tem um tempão que a gente está aqui conectadas. E você já passou por muitos desafios, por diversos caminhos na sua carreira, mas construiu uma carreira muito sólida na televisão, na rádio, na internet. Eu queria que você trouxesse como é que foi a jornada da Milena. Porque não é fácil, né? Todo mundo tem um processo para conseguir chegar onde chegou e seguir. Sim, sim. São 25 anos de carreira, né? Muito tempo, mas trabalhando, vamos dizer assim, nesse meio da comunicação, desde os meus 13 anos de idade. Minha avó trabalhava como fotógrafa, então eu era assistente dela. Eu sempre gostei muito de trabalhar, de estar com as pessoas. Na minha família eu tenho tias professoras, meu avô era comerciante, também atuou em política durante alguns anos, um outro avô fotojornalista, minha avó jornalista. Então eu sempre vi que precisava de muita dedicação, vontade. E a vontade hoje, depois que a gente amadurece, a gente pode interpretar como foco, né? Foco e comprometimento. Então, tem um sonho, um desejo, e você se dedica àquilo com foco, comprometimento, você vai e realiza. Eu não conhecia ninguém na área, né? Sou do interior de São Paulo, então eu vim para São Paulo muito pequenininha, tinha 11 anos de idade, e tudo começou justamente pelo comprometimento, pela seriedade, pelo foco, com indicação de professores. Ah, tem um curso aqui, o que você acha de fazer? Você contou para mim que tinha vontade de trabalhar em rádio, que tal isso? Agora você quer fazer TV, que tal aquilo? Internet, você precisa experimentar, porque tudo vai estar na internet no futuro. Então eu fui muito ouvindo o que as pessoas tinham para dizer, muito atenta aos sinais. Eu tenho, assim, acho que Essa sensibilidade, né? uma sensibilidade, uma natureza intuitiva. Então a pessoa fala uma vez para mim, ou eu tenho a sensação, eu vou naquele caminho. Eu acho que o universo, a espiritualidade conversa muito com a gente se a gente estiver atento, né? Verdade. E aí fui indo. Eu nunca nesses 25 anos disse não a um convite de trabalho. Pensei em sondagens, possibilidades que surgiram, parcerias, refleti. Claro, declinei, outras aceitei, fechei ciclos antecipadamente, etc. Mas quando é uma oportunidade de trabalho formal, de fato, aquela explícita e que vem respeitosa e que conversa com a sua trajetória, né? Você já fez isso, que tal fazer aquilo? Justamente porque você faz bem isso, vamos continuar nesse caminho, tal. Então eu sempre fui muito de prestigiar quem me prestigia, sempre. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, no rádio, na TV, fui assessora de imprensa, na internet, fui assistente do Matina Suzuki, que é um jornalista que eu admiro muito, tenho um grande carinho,
né? Para a TV eu fui por indicação do professor Pedro Vaz. E aí foi indo, mas não tinha, as pessoas têm essa impressão, né, de que televisão, e você está fazendo televisão agora, que tem muito quem indica, porque deve conhecer alguém, porque deve ter esse relacionamento. Mas, na verdade, ou você se dedica e realmente vai atrás de repertório, constrói suas próprias ferramentas, adquire técnica e se compromete com aquilo, não tem como fazer. A TV não dá para mentir, né? Exatamente. Ela é o que é. E acho que está muito de você querer realizar os seus sonhos, né? Uhum. E também o propósito de você querer impactar as pessoas de uma forma muito positiva. O LPA e você surgiu, eu quis aterrissar esse projeto, eu me planejei, eu me organizei e eu comecei a fazer ele acontecer. E hoje, graças a Deus, ele está sendo distribuído em diversas emissoras, está na internet, está no Spotify, no YouTube, onde a gente quer tocar o máximo de pessoas possíveis, mas foi realmente um sonho. Eu idealizei, falei, eu quero. Com muita garra, né? Com garra, com determinação, com desafios, mas também com muitos amigos que toparam participar logo no início para ajudar no engajamento. Os amigos que estão hoje aqui comigo, pessoas que estão presentes também para levar um conteúdo, para agradar e para ensinar as pessoas que estão do outro lado. Esse é o caminho. Esse é o caminho, exatamente. Você trouxe aqui muito sobre garra, sobre determinação, que é a Milena Machado, essa pessoa, essa profissional também muito importante. E você esteve à frente do Auto Esporte. Eu queria que você contasse um pouco, porque esse é um programa que é muito querido por todo mundo, né? O público sempre bonito, amou, ele é bem bonito. feito. E foi uma década, né? Nossa, bastante tempo. Foi um tempão fazer o Auto Esporte, quase 10 anos, gente. O Auto Esporte surgiu na minha vida porque eu já estava, vamos dizer assim, um pouco cansada de fazer o que a gente fala de que é factual, que é o jornalismo do dia a dia. A gente não percebe escancaradamente, mas a gente sente como as coisas são cíclicas, né? Então, todo ano você celebra o Natal, todo ano você tem o Dia das Mães, né? Todo ano você tem férias escolares, todo dia você tem um buraco na rua, todo dia, infelizmente, você tem um assalto, vira e mexe, em estações específicas do ano, você tem alagamento, você tem desmoronamento, você tem casos recorrentes de corrupção, quer dizer, o noticiário do dia a dia, ele é estressante. Né? Você noticia, você investiga, você repercute, e aí você acha sentindo tudo que está acontecendo, que aquilo vai se resolver e não, e depois acontece de novo, e de novo, e de novo, né? E é tudo muito urgente, tudo muito intenso, e aí você tem a sua vida pessoal acontecendo, e chegou um dia que eu me senti assim muito privilegiada. Eu falei, gente, na minha rua não alaga, graças a Deus nunca fui assaltada, converso e me relaciono com pessoas de bem, com bons valores morais, trabalhadoras, né? Enfim, como é que acontece tanta coisa errada, tanta coisa pesada, né? Tanta coisa injusta pelo mundo? Então, isso mexe com o emocional mesmo da gente. Eu pensei, eu acho que eu já estou num momento, 15 anos de carreira, em que eu posso escolher um projeto que seja mais leve, com uma pegada mais positiva, que seja gravado, que eu não esteja ao vivo todo dia, né? E que traga um pouco mais de leveza. E foi aí que surgiu o Auto Esporte. Eu mandei meu material para algumas emissoras, para alguns projetos, acabou surgindo ali a vaga e me chamaram para apresentar, então me despedi da Band, que eu já estava quase 7 anos lá, mas é uma casa que eu amo, aprendi, cresci, me desenvolvi, me desafiei. Eu tenho um grande carinho pelo Grupo Bandeirantes, né? Passei por várias emissoras dentro do grupo. Mas aí eles entenderam, me apoiaram, porque era uma coisa mesmo diferente de fazer, era uma outra vitrine, um outro tamanho, aparecer na Globo é uma outra repercussão. Falar de carros foi uma coisa que a minha mãe me incentivou, porque eu não sabia nada sobre carros. Então, ela falou, mas tem ter uma moça que apresentava antes de você, que era a Silvia, e se ela conseguiu, você também consegue. Exato. E nós, mulheres, a gente vai muito por isso, né? Que a gente tem até uma expressão, uma puxa a outra, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acredito que é muito mais esse sentido do encorajamento e da inspiração. Claro que tem momentos de ajuda e de apoio mesmo e de resgate, mas é legal a gente ver outras mulheres desempenhando. Aqui na sua produção hoje eu só vi mulheres trabalhando, fiquei super feliz. Eu falei, nossa, é uma produção só de mulheres. E me dou muito bem com elas. É uma turma muito querida, muito profissional, muito competente. Então, eu falei, quer saber, é verdade, eu não sei nada de carro, mas enfim. E no fim das contas era exatamente isso que o programa queria. Uma pessoa versátil, eu fiz muita coisa diferente lá na Band.
e que estivesse com a cabeça mais aberta, que quisesse pensar fora da caixa, que fosse aprender junto com a nova audiência, porque era o nascimento da nova classe C. Então, eu fui aprendendo junto com as mulheres que estavam comprando carro, com as pessoas que nunca tinham andado de carro antes, como falar sobre carro e o que dizer sobre carro. Excelente. É isso, você encarou o desafio, foi para frente e realmente fez acontecer e está fazendo acontecer até hoje. Mas você comentou sobre o jornalismo factual. Você, por exemplo, fez a cobertura de 2 fatos bem históricos. Um foi uma queda de um avião No aeroporto de Congonhas. no aeroporto de Congonhas, Isso. exato. E o outro também foi a cobertura da posse do Barack Obama. Sim. Como que foi esse momento? Olha, sempre gostei de desafios e nunca fiz uma coisa só. Eu sempre faço atividades simultâneas na minha vida, porque eu acho que uma alimenta a outra. Numa você faz networking, na outra você faz dinheiro, na outra você faz sua imagem, na outra você aprende e se aperfeiçoa. Então, eu sempre Perfeito. gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E como se não bastasse todo o desafio, né, e o estresse, a dedicação e a energia que o Factual consome, quando, no ano em que o Barack Obama se candidatou pela primeira vez, eu vi que aquele seria um momento histórico, não só para os Estados Unidos, mas para a humanidade como um todo, pela importância dos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu falei, bom, ou vai ser o primeiro presidente democrata afrodescendente, ou vai ser a primeira vice-presidente republicana mulher. Então, eu falei, eu não posso ficar de fora disso, porque eu quero contar isso, eu quero participar desse momento. E aí, então, conversei com a produtora executiva na época, que depois virou minha chefe numa fase em que eu fui abrir um canal em Brasília, no Empreender, que é a Silvia Abello, e também com o diretor do canal na época, que era o Humberto Candigo. Eu tinha vontade de fazer isso. Mas era uma ideia que naquela época soou estranha, porque nunca a gente tinha transmitido ao vivo a posse de um presidente estrangeiro. E a gente vinha de um momento de um país mais fechado, anos de ditadura, quer dizer, não interessava mostrar o que acontecia fora. Então, essa nossa abertura, ela não foi só econômica, ela foi cultural, ela também foi de informação, ela foi de negócios, né? E então era uma coisa muito inédita. Será que as pessoas vão querer assistir, né, a posse de um presidente estrangeiro? Porque o que não acontecia antes era assim, coisa de 7, 10, 15, 30 segundos no máximo, nos jornais nacionais. Tomou posse hoje o presidente de número tal, 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 dos Estados Unidos, nananã, por tantos votos, prometeu isso, aquilo, e pode ser que aconteça assim, assim, assim para o Brasil. E ponto final. Bom, eles toparam, aceitaram, então idealizei, produzi e ancorei essa cobertura. Eu fiquei 9 horas ao vivo. Mas como é que a gente se prepara por algo que nunca foi feito? Você tem que correr no paralelo, né? Então, eu fui atrás de um diplomata que me explicou. Ele era filho de diplomata e já tinha participado, né, testemunhado algumas posses, então como que era. Fui atrás de professores, mas os professores nunca tinham vivenciado, nunca tinham ido assistir e nem acompanhado por meios Só de tinham comunicação. teoria. Então, eles não tinham nem ideia do que aconteceria, o que significava aquilo. E isso foi tão positivo pelo desafio e pela abertura também, o espaço que isso tomou no jornalismo, que vários professores, inclusive, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, foram conversar e parabenizar a família Saad por essa inovação, porque eles nunca tinham visto como era isso e nem o significado que teria e etc. Então, o jornalismo ele tem essa oportunidade, né, de não só compartilhar informação, mas de agregar culturalmente também, né, de realmente testemunhar a história de fato. Então, foi maravilhoso. E o acidente? Quando aconteceu o acidente aéreo em Congonhas, a gente estava vivendo um momento em que as pessoas estavam viajando mais de avião, quem nunca estava pela primeira vez, era barato, comparativamente falando com ônibus ou com carro, era mais rápido. Então, era um tempo assim muito positivo para a aviação naquela época. E aí, quando aconteceu o acidente em Congonhas, houve um colapso nos meios de comunicação. Então, não funcionava telefone, o bip. Você lembra do bip? Lembra, sim, o O pager. radinho, o pager, né? O radinho, né? Não funcionava. A internet era muito simples, né? Demorava para discada. carregar. Isso, exatamente. Então, a gente ficou sem informação nenhuma. E aí, como que eu ancorei isso? E foi isso que me levou a uma promoção, inclusive, pela memória.
Então, eu apresentando o jornal todo dia, então eu me lembrei, poxa, mas não foi nessa pista que derrapou um avião outro dia? Como que será que estava a retranca? A retranca é o nome da notícia que a gente dá, tem que ter uma ou duas palavras no máximo, às vezes tem três, mas geralmente é uma, duas. Como que isso está retrancado? Deixa eu tentar procurar no arquivo, porque não tinha internet, não tinha ninguém, a ligação não completava, não dava para a gente falar nem em Congonhas para saber o que aconteceu. Nossa. E aí fui procurando, falei, mas eu lembrei de outra coisa, arremeteu um avião. Ia procurar, tudo ao vivo, procurar no sistema. E tinha um pedregulho uma vez, e a asa tombou porque a roda passou nesse pedregulho, tinha um buraco. Foi procurando e achando essas notícias. E como não tinha luz, as câmeras precisavam de um recurso que a gente chama de abertura de diafragma, que é a entrada de luz. Agora a gente tem isso no celular, as pessoas vão entender o que eu estou falando, mas na época... então tinha o tempo de exposição da luz, etc. Tal. Estava escuro, não estava escuro, parecia que estava claro, parecia que estava dia. Então eu fui pegando tudo que eu tinha de memória, de experiência e fui explicando, olha, a imagem está extremamente clara, mas não é dia, é ao vivo essa imagem, é noite. Mas cortaram a luz e para que a gente possa enxergar e a câmera captar, abre o diafragma, permite mais a entrada de luz, a exposição, e por isso a gente está conseguindo assistir a repórter, que era a Neura Pascoal na época. E etc. E aí desceu o Fernandinho Vieira de Mello, que hoje está na Globo, e perguntou, falou, quem está dando informação para ela, a redação? Ninguém. Aí ele, não, alguém está falando, quem está dando informação para você? Eu estava no ar, aí eu fiz assim para ele, olhei se eu não estava ao vivo no retorno, fiz assim para ele, não é possível, da sua cabeça? Eu falei, e pegando no sistema. Então eu vi que quando a gente está focado e faz tudo de corpo e alma, de fato com presença, você memoriza aquilo te agrega. Quando você estrutura e organiza o teu histórico, você consegue acessar depois. Quando você traça uma coerência, né, na tua trajetória, o que você fez no passado te serve para o seu presente e vai te levar para esse futuro onde você quer. Então as coisas têm que conversar, né? Não é aleatório. E no fim foi promovida, fui para a Band aberta e depois foi Globo, etc, etc. Olha que conversa incrível aqui. A gente teve vários insights aqui com a Milena. Eu sempre aprendendo com ela, porque é uma excelente comunicadora. Obrigada. Mas agora nós vamos fazer uma pausa. Vamos para o intervalo e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante... Próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim,
A ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Que conversa maravilhosa, inspiradora, que a gente fica ouvindo a Milena. Ela fala numa leveza que você fica aqui ó, com os olhos brilhando, ouvindo e aprendendo com ela. Mi, você faz muita coisa e eu gosto disso. Eu também sou uma mulher que sou multifacetária, que estou sempre envolvida em várias ações. E acho que isso deixa a gente cada vez mais empoderada, mais feliz e contribuindo também. E você está numa missão que ela contribui muito, porque você está como professora na Link School of Business, professora de comunicação assertiva e também consciente. Como é que é dar aula? Conta aqui para o pessoal, porque assim, eu já fui professora de informática. Eu acho que o ensinar é uma coisa muito interessante, porque você aprende também. E você tem uma entrega diferente. Como é que está sendo para você? E a gente tem que se preparar, né? Tem que se renovar. Está sendo uma experiência maravilhosa. Melhor do que eu podia imaginar. Aliás, eu fui neutra para essa experiência. Eu não costumo ir tão neutra para as experiências, porque eu acho que a gente tem que estar otimista, confiante para fazer qualquer coisa. Mas como surgiu de uma forma tão natural e foi tão carinhosa, porque partiu de uma entrevista, de 2 entrevistas que eu fiz com o Álvaro Chocar, que foi um dos fundadores da Link, e ele falou, eu me senti tão à vontade quando você me entrevistou, você me fez perguntas que ninguém fez, e eu te dei respostas que eu nunca imaginei dar. E depois ele viu meu treinamento para executivos, né? Ah, estou vendo que você está treinando executivos, tal, vem treinar os nossos alunos. Conversei com o Léo Valência, que é o coordenador, ele viu meu material, ele falou, acho que dá para adaptar, você acha que consegue? Então foi tudo na base da confiança, né? E por mérito também, porque foi resultado, o convite nasceu resultado do meu trabalho profissional, que eu me senti tranquila para experienciar, né? E para testar. Então eu olhei o meu material, dividi em aulas, pontuei algumas coisas de teoria que eu achava que caberia ali naquele momento para os alunos, mudei um pouco o formato. É nítida a diferença entre gerações, né? Antes dessa minha experiência na faculdade, eu achava que era um pouco de exagero, né? Porque os jovens, serão sempre diferentes, né? Inovadores, um pouco rebeldes, etc. Todo mundo já passou por essa fase de questionamento e tudo mais. Mas agora eu vejo que existem mesmo diferenças bem pontuais entre as gerações, são significativas e a gente precisa se atentar a isso, se adaptar e se propor também a fazer algo diferente. Então, está sendo uma experiência muito rica, além de eu revisitar a teoria e de olhar para a minha carreira, não, mas isso fez sentido para mim em algum momento, eu uso isso ou não uso, essa ferramenta até que ponto me ajuda ou me trava, né? Então está sendo uma reciclagem para mim e o contato com os jovens é maravilhoso. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas realmente eu assino embaixo dessa frase, porque você se conecta com outra geração, é um outro olhar. Você aprende, você se recicla, você se restaura, está sendo maravilhoso. Olha que interessante, né? Eu, por exemplo, das minhas mentorias, os alunos têm que sempre fazer um pitch desde a primeira aula. Um pitch rápido, se apresentando. E eles têm uma evolução muito grande até a última aula, porque eles trabalham a comunicação e a forma como eles estão dando a mensagem.
Eu imagino você trabalhando isso de uma forma profunda com esses alunos, os resultados que você está tendo. Está te surpreendendo? Sim, muito. É nítido assim a evolução deles e o meu trabalho, ele parte, como eu treino já executivos, a gente chega até aqui pelos nossos próprios recursos que a gente já tinha, desenvolveu, aprendeu, Sim. né, adquiriu. Então, tudo comunica, eu falo para eles, né? Tudo comunica. A questão é se do jeito que está comunicando é suficiente ou se a gente precisa fazer alguma coisa de diferente para chegar nesse outro lugar onde se quer, né? Então, dá para ver como eles se testam, como eles vão melhorando, evoluindo, se tornando mais assertivos e principalmente de forma consciente para poder repetir quando quiserem, né? Ah, excelente. Você também tem um curso que chama Libere Sua Voz para o Mundo e já Isso. alcançou mais de 30 mil alunos, Sim. tem altos índices de satisfação. Eu cedi para o Instituto Êxito, Sim. para a TIM também, está na Inclusive, foi um dos plataforma melhores TIM. avaliados na plataforma do Verdade, Instituto você viu que Êxito. legal? Um dos mais acessados e mais bem avaliados, né? Tá entre os top 3. Fiquei Ó, então orgulhosa. acabou de deixar uma dica aqui. Se você quer conhecer esse curso, que inclusive eu já vi, você pode acessar a plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo, www.institutoexito.com.br, procurar o conteúdo da Milena Machado, que você também vai aprender sobre isso, já pela plataforma. Foi maravilhoso. Uma ideia que surgiu na pandemia, porque eu via meus clientes precisando muito de dicas, né? Para eles atuarem melhor em reuniões online, para conduzirem eventos, as convenções. Eu falei, então eu vou fazer alguma coisa assim nesse caminho. E aí fui fazendo e tá super bem, graças a Deus. Mas além disso, você também é uma pessoa que se preocupa com o impacto. Você, por exemplo, tem o seu workshop que chama Empatia do Silêncio e a Semana da Acessibilidade Surda. Que são iniciativas que são inovadoras, mas já tem algum tempo que você realiza isso. Como é que esses projetos nasceram? Como é que eles surgiram? O que eles têm criado e têm impactado nas pessoas? Isso surgiu de uma observação familiar. Na minha família tem muitas pessoas com perda auditiva e eu tenho uma prima contemporânea que acabou pegando meningite e ficou com sequelas, entre essas sequelas a perda auditiva. Então, na minha família, além de toda aquela vocação para a comunicação que a minha família tem, que eu contei, né, que seria professores, comerciantes, né, políticos, jornalistas, a gente sempre valorizou a comunicação clara, respeitosa, né, autêntica, congruente, justamente para favorecer, se não favorecer, mas pelo menos dar um acesso respeitoso, uma inclusão respeitosa às pessoas com perda auditiva na minha família, que é olhar nos olhos, articular bem os lábios, se propor a comunicar exatamente aquilo que se sente ou que se quer dizer. Então, o que eu penso é o que eu falo, é o que eu faço, é o que eu estou sentindo. Então, a gente naturalmente não tem uma comunicação violenta. Então, não sei se nunca, mas raramente se usa ironia, né? Palavras de baixo calão, nunca. Se a gente quer alguma coisa do outro, fala-se claramente, não fala-se com meias palavras ou não é subjetivo, né? Então, isso já era muito natural. E quando ela contou para mim que não estava conseguindo se colocar no mercado de trabalho, tendo as cotas que poderiam incluí-la de forma respeitosa e tudo mais, aquilo me chamou a atenção. Falei, então espera, por que as pessoas com perda auditiva não conseguem se colocar no mercado de trabalho? E aí foi que eu fui a fundo, fui pesquisar e aí lançamos uma campanha, A Surdo é Quem Fala, que alcançou todos os veículos de comunicação, inclusive cinema. Depois a gente desenvolveu o workshop Empatia do Silêncio justamente para abordar isso. Então a gente coloca todo mundo numa sala, a gente põe dispositivos para tampar momentaneamente a audição das pessoas. Então elas têm que desenvolver a comunicação facial, corporal, a leitura, a oral de certa forma, caprichando na articulação, né? E depois a gente criou a Semana da Acessibilidade Surda para trazer isso para o varejo, porque as pessoas com perda auditiva precisam comprar um pãozinho, precisam comprar roupa também, vão se matricular em cursos, etc. Socializar, né? Como todas as outras Todas as pessoas. exatamente. Então, a comunicação respeitosa, ela é necessária, importante e a gente deseja ela em todos os momentos de comunicação, sejam eles íntimos, sociais, profissionais. Então, foi nesse caminho, uma retribuição por tudo que eu aprendi e vivo com a minha família até hoje. Olha que incrível, gente. Eu tô aqui, tô aprendendo com a Milena, ela tá explicando realmente o cuidado que a gente tem no momento de comunicar, né?
E os gestos são importantes, a forma como você utiliza o aspecto facial. Eu estou olhando aqui, ela tem todo um cuidado na hora de ela estar falando com nossos ouvintes. E eu confesso que essa aula aqui, esse episódio está sendo uma aula para mim, para você que está assistindo, para a gente começar a ficar mais atento. Como é que eu estou comunicando? Estou sendo claro? E você trouxe pontos extremamente valiosos aqui. Não tem disse-me-disse. A gente tem que ser, é o que é, né? Tem que falar de forma clara e assertiva, porque as pessoas precisam entender. E muitas vezes elas não estão preparadas para ter um momento ali que ela não está esperando. Sejamos claros, eu acho que isso é muito importante. Eu posso até te dar um exemplo do dia a dia. É muito diferente você dizer assim, tô com fome, vamos comer? Isso é claro, é respeitoso, né? E tá congruente com o que você está sentindo. Tô com fome, vamos comer. Do que falar assim, a gente podia comer alguma coisinha, né? O que você acha da gente beliscar alguma coisa? Tem alguma coisa aí pra gente fazer? O quê, né? Beliscar alguma coisinha, pode ser uma coisinha pequena, pode ser um docinho, pode ser um salgado. Tem alguma coisa para fazer, então tá dizendo que você aceita um improviso, né? Seja mais direta. Não é exatamente agora, pode ser daqui a pouco, né? Então a gente, enfim, fica tão confuso. Como é que as pessoas vão se entender? Se entender. Se você tem medo de ser autêntico. Isso. Ele fala, você é muito direta. Mas eu falo, não é que eu sou direta, é porque eu acho que a gente não tem tempo para perder. Prática. Eu acho que a gente tem que ser prático. Ele fala, não, mas às vezes você é bem direta. Eu falei, mas não é por mal, é para justamente a pessoa não perder o tempo dela e nem o meu. Sim. Porque eu acho que o meu tempo é valioso, o seu tempo é valioso. E na hora que a gente está transmitindo a mensagem, é para ser prático. O nosso tempo aqui tem que ser utilizado da melhor forma possível. Mas falando nisso, eu queria que você explicasse a diferença entre um bom comunicador e um comunicador memorável. Porque você, com certeza, é uma comunicadora memorável. Eu queria que você explicasse a diferença. Obrigada. Bom, o bom comunicador, a gente podia colocar assim, que é uma pessoa que se comunica de forma efetiva, né? Então, ele é eficiente. Ele tem uma necessidade, ele tem um desejo, ou ele tem um sentimento, uma sensação que ele precisa compartilhar. Então, ele vai e se expressa de forma autêntica, congruente, clara. Ele tem consistência também no dia a dia dele. Então, ele não que seja sempre assim, mas ele se comporta de um certo jeito em situações, por exemplo, distintas. Então, quando está feliz, ele é sempre assim. Quando está nervoso, é sempre assim. Quando está tenso, é sempre assim. Não é uma coisa que surpreende. Então, vamos dizer assim, ele é previsível. Porque ele consegue se comunicar de forma clara e congruente. Então, ele é um bom comunicador, que ótimo. Agora, para a pessoa se tornar memorável, para ela ser lembrada, para ela ser admirada, aí ela precisa criar uma conexão, né? Com a audiência, ou com o amigo, ou com o parceiro, ou no trabalho, colaborador, fornecedor, subordinado, com a chefia, precisa criar uma conexão. E como é que a gente cria conexão? Bom, são 3 formas básicas, vamos dizer assim, de criar conexão. Pode ser por afinidade, afinidade é sempre eu também. Então, um outro exemplo prático, tá ali na fila do restaurante por quilo. Eu coloco o arroz embaixo e o feijão por cima, e você? Eu também. Então a gente tem essa afinidade. Então você pode até comentar, eu também faço assim, que legal, mais gostoso, não sei o que e tal. Então, nossa conversa vai por esse caminho. Agora, o que vai me servir se eu fizer assim, você reparar e falar assim, eu faço justamente ao contrário, eu ponho feijão embaixo e arroz em cima? Não te perguntei, né? E eu com isso, mas aonde ela quer chegar, não tem habilidade para puxar conversa, por exemplo. Então, morreu ali. Afinidade é sempre o eu também, não é nunca no contrário, né? Vamos dizer assim. Se não for por afinidade, pode ser pelo que a gente chama de rapport, que seria a gente observar como aquela pessoa se expressa, ou como ela está, e imitar pequenos gestos, vamos dizer assim. Perfeito. Uma coisa muito sutil. O imitar seria em que sentido? Não porque você está imitando a pessoa, mas porque você está com a mesma sensação da pessoa. Então, se uma pessoa boceja, e você também boceja, ela está um pouco cansada ou ela está relaxando e você também. Então, quer dizer, ela também está um pouco cansada, ela também está um pouco relaxada. Então, ele vai criar uma conexão e a gente vai sentir que a gente está na mesma vibe. Ou está nervosa, se mexendo muito, a gente se mexendo também, vai com o corpo um pouquinho para frente. Tá? Seria mais ou menos isso em linhas gerais, de forma bem simples, tá, gente?
Ou então por sincronicidade, que aí já é um outro conceito da psicologia, que é você ter a certeza de que isso tinha que acontecer. E você consegue criar essa sincronicidade, ou essa ilusão de sincronicidade. Então, a gente está com pressa, e aí preciso falar com você, e aí, poxa, mas eu estou agora a caminho porque eu tenho um almoço, eu vou sair por ali. Eu também tenho, são 2 minutos, a gente pode ir conversando durante o caminho. Quer dizer, está sincronizado. Você está com pressa, eu estou com pressa também. E a gente falou ali rapidinho. Mas tem gente que não consegue criar sincronicidade também. Que a pessoa são 2 minutos, mas ela leva 5. É muito rápido, você pode me responder agora, mas fica uma situação constrangedora, te inibe, não é algo que você poderia responder. Então, às vezes, as pessoas se confundem. A sincronicidade, ela pode ser criada ou ela acontece naturalmente. Então, quando você cria essa conexão, aí você se torna memorável. Muito interessante. Tem algumas coisas que eu já faço, mas de uma forma não tão consciente, mas que realmente fazem a diferença e você acha que é coincidência, né? Não é? E você está trabalhando aquilo. Olha aqui, ó, a Milena está trazendo dicas aqui, gente, muito importantes. Olha, esse episódio não tem que ser assistido uma vez só, não. Muito mais que uma. Claro que ele também vai passar por várias vezes em diversas emissoras, mas só os insights que vocês estão tendo aqui são riquíssimos. Mas eu queria que você também falasse sobre os treinamentos corporativos. Como é que você tem atuado com os executivos e que mudanças você tem visto neles? Lilian, eu tenho, assim, grande orgulho de dizer que até hoje, todos os treinamentos que eu fiz com executivos, eu tenho 100% de recomendação. É muito gostoso saber disso. As pessoas pontuam que elas gostariam de ter recebido mais ou menos, o que gostou, o que não gostou, o que faltou, o que sobrou. Tudo isso é feito com naturalidade, eu recebo todos os feedbacks. Na hora que eu pergunto, você recomendaria? Sim. Você faria de novo? Sim. Isso me deixa muito feliz. Porque eu acredito que a comunicação é isso, é a autenticidade. Então, se eu estou aqui trazendo ferramentas, né, um pouco de teoria, criando um contexto para que a pessoa possa criar elas mesmas as suas próprias ferramentas, ou se observar e selecionar aquilo que ela quer continuar ou não e tudo mais, por mais que isso gere um desconforto, ou por mais que isso seja mais do que ela estava esperando ou menos que tenha faltado, o que importa é isso, é que ela saia confiante do treinamento. Então, treinar executivos é você encontrar pessoas que estão dispostas e abertas a ouvir feedback e que elas sabem o que elas querem, onde elas querem chegar. Geralmente o executivo sabe, porque ele está atrás de uma promoção, porque ele precisa cumprir meta, porque ele precisa engajar a equipe, porque ele precisa reposicionar a empresa, porque ele precisa dividir o time sem criar insegurança. Então, ele geralmente sabe o que ele quer, onde ele quer chegar. Mas o que mais eu gosto é que as pessoas estão cada vez mais entendendo a comunicação original, a comunicação que é de fato comunicação, e não aquela ilusão de que eu estou me comunicando. Porque eu posso escrever umas palavras num papel e pôr para todo mundo. Colo no elevador e achar que, né? Mando por e-mail para os colaboradores, avisos. Mas não vai engajar ninguém. Isso ninguém. não seria uma comunicação, isso seria um informe. A comunicação predispõe o diálogo e o diálogo tem a ver com dar e receber. E, para mim, a comunicação ela é 50-50. Muita gente acha que a comunicação é 100% responsabilidade do emissor. Não, porque eu estou dizendo o que eu tenho que dizer, seja uma necessidade, um desejo, uma informação simplesmente, um sentimento, e eu acho que você merece ouvir. E se você não me disser que você não está a fim de ouvir, ou isso não tem nada a ver com você, dali não vai sair, né? Ou não é a hora, etc., quer dizer... Não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Mesmo que você pare na minha frente para me ouvir, eu vou estar falando sozinha. Perfeito. Então, não seria comunicação. Conversa maravilhosa aqui, mas agora nós vamos para o intervalo e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker,
colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa maravilhosa aqui com a Milena. A Milena, que é uma mulher que tem uma carreira multifacetária: jornalismo, entretenimento, reality show, treinamentos e causas sociais. Como é que você conecta todas essas frentes? Como é que você faz tudo isso acontecer? E eu gosto disso. Eu acho isso inspira as outras pessoas e faz muito bem para a gente também entender que a gente está contribuindo com esse ecossistema. E eu te vejo, eu te parabenizo e eu queria que você contasse como é que você faz isso. Pois é. Parece difícil, mas você também é assim. Quando a gente começa, fica natural, né? A gente se conheceu, acho que em eventos, né? Eu apresentando eventos na IBM, na sua fase de IBM. É esse olhar atento para as oportunidades, né? Para essa vontade de ser melhor,
de aprender, a curiosidade natural, né? Por que que isso está chegando até mim? Preciso te contar uma coisa. Eu tirei MTB de jornalista. Olha, adorei, parabéns! Você foi uma das minhas inspirações também quando eu Ai, soube que tinha a querida. oportunidade de tirar o MTB. Adorei, parabéns! Então, eu também posso fazer algumas atividades aqui nessa linha, além de apresentadora. Que ótimo, parabéns, Lia. É isso aí, Obrigada. tá vendo? Mais uma a gente coisa, né? pode o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente pensa. Aí é maravilhoso. É verdade. E apresentar o programa e permitir que a gente crie coisas novas. Por exemplo, eu venho de uma carreira executiva, uma carreira de tecnologia, e eu não deixei a carreira de tecnologia de uma certa forma. Eu venho trazendo muito esse assunto, conectando atividades dentro desse assunto, fazendo coisas que envolvem a comunicação. E eu sinto que a comunicação abre portas. E eu acho que você vê dessa forma também, né? É Criando verdade. tantas frentes. É um grande carinho. Para mim, meu maior prazer é isso, é compartilhar, é inspirar as pessoas, engajar, encorajar. Eu acho que tem espaço para todo mundo e todo mundo pode se realizar de alguma forma. E eu sou apaixonada por comunicação, então para mim é muito fácil, é muito simples me envolver assim com novos Você projetos. faz com muita naturalidade, né? Já Naturalidade. tá aqui, corre pelas veias dela, assim, tudo que ela tá falando já vai saindo, né? É muito interessante como flui. Isso é muito bom, porque você vai mostrando para as pessoas que você consegue, as outras também podem conseguir, desde que elas sigam também toda uma trajetória de preparo, inclusive acompanhando o próprio treinamento aqui da Milena, onde ela fala sobre libere sua voz para o mundo. Sim. Então fica essa dica aí para você também conhecer sobre esse treinamento. E qual que é o legado que você quer deixar para o mundo, Mi? A autenticidade, esse encorajamento, sabe? Nesses 10 anos que eu fiquei no Auto Esporte, eu descobri várias histórias reais de mulheres inventoras que contribuíram diretamente para o desenvolvimento do automóvel. Então, luz de seta, luz de freio, motor de partida frio, limpador de para-brisa, Wi-Fi, Bluetooth, o Kevlar para o cinto de segurança, enfim, tanta coisa as mulheres inventaram que a gente nem imagina. Então, parece até lugar comum, o lugar da gente, seja qual for, né, a nossa identidade de gênero, orientação religiosa, sexual, classe social, é onde a gente quiser. Então, acredito que esse é o principal legado, assim, não importa quem você é, de onde você vem, como você está fazendo, claro, seguindo os valores morais, éticos, como você está fazendo para se desenvolver, o que importa é você entender que você pode. E o Libere Sua Voz para o Mundo é justamente sobre isso. Eu conto histórias de mulheres, inclusive lá, é sobre você entender que a inteligência está disponibilizada na sociedade como um todo. E essas mulheres, por coincidência ou não, tem a ver com seus tempos, né? As mulheres e o seu tempo, elas não tinham conhecimento específico nessas áreas. Então, pensar sobre um limpador de para-brisa levou 10 anos para o Henry Ford colocar na linha de produção, porque ele simplesmente achava e falou para Mary, os homens não se importam em tomar chuva, sabe? Foi uma invenção assim que antecedeu 25 anos da penicilina, então quer dizer, as pessoas morriam de resfriado, mas aquilo era natural para a época morrer de resfriado, né? Entendi. Então, às vezes a gente tem soluções, a gente encontra formas de melhoramento ou simplesmente formas inovadoras e a gente não fala porque a gente acha que não está naquele lugar, a gente não pertence àquele lugar. Imagina que eu vou descobrir uma forma de resolver um problema complexo. Mas existem teorias de negócios sobre isso também, Design Thinking é uma delas, que é como você pensar e desenvolver de forma simples e prática soluções simples e práticas para problemas complexos. E você se embasa nessa teoria e você percebe que é simplesmente a maneira de pensar, é o prototipar, é a escutativa, coisas que a gente faz isso no dia a dia. Perfeito. E quando você traz esse tema da mulher, eu vejo muito quando eu comecei no ecossistema de startups. Em boards de aceleração só tinha eu na mesa. Quantas vezes a gente não falou sobre isso, né? Eu sou a única conselheira mulher. Aí você falava, Mi, vem ser conselheira também, só tem eu aqui. É verdade. E também na parte dos pitches, das avaliações das startups. Hoje, no cenário de investimento, a gente está tendo mais mulheres vindo a ser investidoras anjo. Inclusive, me estou te convidando, vem para esse segmento também, vamos ajudar mais esse ecossistema. E ver como oportunidade também de negócio, de desenvolvimento, mas claro, de desenvolver a sociedade. E é interessante isso, porque você falando, eu fiquei lembrando, poxa, quando eu fui, eu me questionei, né? Será que eu vou? Será que eu estou pronta? Sim. Eu lembro que o primeiro board de investimento só tinha eu de mulher. Nesse board, só tem até hoje.
Eu falei, nossa, mas será que eu estou preparada para estar com aqueles homens nessa discussão desse pitch? Eu lembro que eu estudei aquele material, tive até dor de cabeça no dia que eu falei, será que eu estou pronta? Porque só tem gente grande. E quando eu fui, eu super me destaquei, hoje eu me super destaco, inclusive quando tem alguma agenda que eu não consigo, o pessoal até, vamos remanejar para a gente estar junto, né, para todo mundo participar. E é muito interessante da gente entender o nosso potencial e ver, poxa, eu me preparo, eu tenho condições, eu vou e vai dar certo, né? E é o que você falou da sua trajetória, da sua jornada, você se prepara, você se preocupa em dar o seu melhor e por isso que dá certo. A gente já esteve juntas, eu estou aqui me lembrando em bancas, Sim, né? na ESPM. De negócios, né? E você realmente se destaca, traz insights diferentes, né? Assim, quase sempre é fora do lugar comum, uma coisa que a gente não tinha pensado antes. Por isso que é importante a gente encorajar as pessoas a liberarem suas vozes, porque todo mundo pode realmente contribuir com alguma coisa, né? Propor soluções edificantes, trazer algo construtivo e deixar o seu próprio legado. Excelente. Agora pensando em coisas diferentes, como é que você vê a inteligência artificial no segmento da comunicação? Você vê como algo bom? Como é que você vê? Eu acho que é bom. Toda inovação, ela é boa. Toda nova tecnologia, né, é boa. E acho que a gente não pode ter medo disso. Justamente tem a ver com eu me testando, né, e os cursos e a mentoria e o treinamento que eu me proponho a dar é sobre isso. Quando a gente encara a novidade, o melhoramento ou simplesmente fazer diferente como uma ferramenta, a gente consegue ponderar melhor as coisas, né? Tira aquele peso de que agora é só assim, vou ter que mudar tudo, isso vai me prejudicar e etc. Eu gosto de enxergar a inovação, a tecnologia como um todo, a inteligência artificial como uma ferramenta. Agora, a internet, ela vem ocupando um espaço que a gente não imaginava no início. Você, que é da área de tecnologia, também pode me ajudar a responder essa pergunta. Na época, falando sobre comunicação, a gente acreditava que a revista ia ter o seu lugar, o rádio ia ter seu lugar, cinema ia ter seu lugar, televisão, o livro, tudo ia ter o seu lugar, porque os meios de comunicação foram se diferenciando e evoluindo neles mesmos, mas ocupando lugares específicos, né? Então, cinema era sempre cinema e a sala foi ficando cada vez melhor, a tela cada vez melhor, mais conforto, mais visual, o som, mas era sempre cinema. Televisão a mesma coisa, o livro a mesma coisa, olha, agora é esse papel, agora é esse formato, agora não sei o quê, nananã. De repente, a internet, que parecia mais uma ferramenta, que é o que eu estou falando agora sobre inovação, né? Mais uma ferramenta, parece que ela se tornou o único meio. Porque o cinema acabou perdendo um pouco do seu espaço, porque nada mais confortável do que a casa da gente, né? Quem é que nunca pensou em ir para o cinema de pijama e pantufa, né? Falar, vou ter que me arrumar para ir no cinema, ir ao shopping, encontrar alguém, vizinho, colega de trabalho, então vou me arrumar para ir ao cinema. Mas eu adoraria estar assistindo esse filme deitada na minha casa. Mas até chegar na minha casa vai demorar muito, né? Então, essa foi uma coisa surpreendente da internet. Eu acredito que a pandemia contribuiu muito. Então, o contexto social, a abertura da própria sociedade está acelerando. Não é só a tecnologia que está acelerando. As pessoas estão mudando seus hábitos também. Isso é importante, porque, por exemplo, nós estamos aqui na TV, só que o nosso conteúdo está sendo transmitido pela internet, seja Spotify, seja YouTube, mas as TVs também têm os seus meios de internet. Seja a transmissão pelo canal, pelas operadoras, mas também através dos aplicativos. Então, elas também tiveram que se reinventar. Ou seja, a gente tem um omnichannel, né? Só que aí acabou ficando tudo one channel, que seria a internet. Parece que se você não está na internet, você não existe. Esse que é o lado curioso, eu vejo assim, como comunicadora. Então, antes era uma ferramenta e seriam vários canais, era o que a gente pensava. Tudo bem, então, você gostou desse programa de rádio, o bastidor está lá na internet. Você gostou desse programa de TV, então, o bastidor uma tá na série, internet, um spin-off para você. Não dá para pôr na TV, mas a gente vai fazer assim. Essa novela parecia que seria uma ferramenta, mas de repente virou o único meio, assim. Então, isso me causou surpresa, sabe? É que a gente fala também do cenário de democratização, né? Todo mundo consegue acessar de qualquer lugar através da internet.
Mas, Mi, agora nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou te falar algumas palavras e você vai me dizer uma frase ou uma palavra, tá bom? Comunicação, Ai, minha vida. Diálogo. confiança, Se constrói. inclusão, Se for respeitosa. credibilidade, É congruência. inovação, Ferramenta. propósito, Missão. audiência, Um grande carinho. autenticidade, Importante demais. impacto. Só se for positivo. Eu prefiro as coisas edificantes, construtivas, positivas. Senão é melhor não fazer. É melhor repensar e achar uma nova solução. Perfeito. Inspiração, Ultimamente tem sido eu mesma. Antes eu ficava procurando muita coisa fora de mim. Agora, olhar eu, para si mesmo. eu acho que os 40 fazem isso com a gente, né? Perfeito. Quase olhar meio pra si mesmo. século, você fala, pera, o que que eu já fiz, né? Nessas quase 5 décadas, o que eu tenho que fazer? Excelente. Olhar para si mesmo é muito importante, né? A gente se conhecer e ver o quanto a gente está evoluindo com a gente mesmo. Eu gosto muito disso. Agora eu quero te agradecer pela sua presença aqui, maravilhosa a nossa conversa. Eu que agradeço, foi um prazer. E te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Tem algumas coisas que especiais legal. aqui feitas para você. Pode ver já? Pode. Ai, que legal. Ai, que linda essa cola. Inclusive, se você começar pela... Pode começar. Qual? Pela garrafa. Ai, olha, um vinho. Que Tem delícia. um nome aí nesse Cabernet vinho. Sauvignon. Ai, tem o meu nome, adorei. Que Preparado legal. pela finca própria, que tem o melhor terroir de Mendonça, onde você pode ter sua própria vinícola. Então, eles prepararam esse Ai, vinho aí para adorei. você Lindo com seu rótulo nome. também, adorei, obrigada. Adorei, Milena Machado, adorei, que carinho, ótimo. Obrigada, amei. Tem mais coisas aí para você. Ah, eu adoro e tenho Do em casa, Defender. adoro, não deixo de usar. Isso aqui me traz um grande conforto, uma grande segurança. Te protege contra germes, bactérias, coronavírus. Me hidrata, Hidrata. tem um cheirinho muito agradável e discreto. Sim. Adoro. Realmente é um adoro. cheiro agradável e discreto. E Você falou discreto. Não mistura com as outras coisas que a gente Exato. está usando. Adoro. Um beijo para Marcela Spaziani. Olha, eu vi esse projeto nascer, gente. Muito, muito legal. tudo. Tem Ah, e opção em também spray tenho. também. Eu tenho na porta da minha casa. Ah, e você pode colocar no carro também, porque ele é super seguro. Ai, que legal. Porque Ótimo. não estraga o couro, nada. Então, esse eu já vou levar para o positivo. carro. Porque a gente espirra, né? Exato. Muitas vezes a gente está fazendo várias coisas e não. Ah, esse é da finca. Amei. Tem mais um. E tem esse presente preparado para você por uma artista, que é a Alexandra Moreira da Ama Joias. Ama joia. Ela olhou o seu perfil e preparou essa peça. Ai, que coisa mais linda, não acredito. Amei essa pulseira, gente, que delicadeza. Que coisa mais linda. Olha, eu gosto de pulseira. Olha, Ai, Ela que acertou, então, linda, mais ela uma vez. acertou. Ai, Alessandra. Alexandra Moreira, isso, da Ama Alexandra Joias. Moreira. Um beijo pra você, obrigada. Ai, Li, Linda, né? obrigada. Você tá com parceiros ótimos. Sim. Você merece. Obrigada. Você é maravilhosa, guerreira, comprometida. Você é uma mulher séria, carinhosa com Obrigada. os amigos. Você também sabe juntar pessoas, fazer conexões. Obrigada. Tudo de bom que acontece para você, você compartilha, chama a gente junto. É verdade, eu gosto de compartilhar. Acho que isso é uma coisa que eu gosto muito, de estar você. junto, né? Que bom. Essa é você. E você não vai adiante sozinha. Você vai, às vezes, até atrasa um pouquinho o passo para trazer a gente assim. Vamos junto. Que dia você pode? Vou te levar, vou te apresentar. Você é essa generosidade, essa Obrigada. alegria, esse carinho. Você é. Então, parabéns, viu? Estou muito feliz de estar acompanhando a mulher que você está se tornando aí, não é? Obrigada por poder contar com você nessa jornada Eu da amei. vida. Amei ter vindo. O programa tá lindo. Parabéns. Obrigada. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas te Ai, acompanharem. ótima ideia. É @Milena com 2 L's Machado real no Instagram. Quando não tinha ainda aquele verificado, fui vítima de fake, aí tive que botar o real, depois nunca mais consegui meu nome de volta. No Facebook também tá assim, tem meu site, Milena com 2 L's machado.com.br, tem o Libere Sua Voz para o Mundo.com.br, que é o meu curso de comunicação assertiva online. Tem também o workshop Empatia do Silêncio.com.br, também o treinamento para as empresas, a SAS, que é a Semana de Acessibilidade Surda, enfim, tem muita coisa aí acontecendo. Excelente.
Obrigada a você que nos assistiu e acesse também aqui o QR Code que está na tela para você ganhar também um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu caminho e também a concorrer prêmios do LPA e você. Muito obrigada, acesse também as nossas redes sociais, o meu Instagram, @lili_primoalbuquerque, o Instagram do programa, @LPA e você e o nosso site www.lpaevocê.com.br. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.